Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima, um dos maiores grupos de educação do Brasil, que reúne 400 mil estudantes, 18 mil educadores e 16 instituições de ensino superior, distribuído por boa parte do país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business e uma pergunta: como a escola de hoje pode ser atrativa para os alunos? A gente pode fazer os mais diversos debates, mas são os dirigentes das escolas e faculdades que tomam as decisões que impactam a educação de um país. E o meu convidado de hoje, sem dúvida, pode responder essa pergunta, porque afinal ele impacta milhares de brasileiros. Daniel Castanho é presidente do Conselho de Administração da Ânima, um dos maiores grupos de educação do Brasil. O grupo reúne 400 mil estudantes, 18 mil educadores, distribuídos por 12 estados brasileiros e 16 instituições de ensino superior, entre eles as universidades Anhembi, Morumbi, São Judas em São Paulo, tem a Uninter no Rio Grande do Sul. É muita coisa, hein? Daniel Castanho é o meu convidado de hoje. A gente vai falar muito sobre sua história, sobre empreendedorismo, mas vou começar falando de educação. Claro. Como é que a escola de hoje pode ser atrativa para os alunos, que foi a pergunta que eu iniciei este bloco? Bom, primeiro um prazer estar aqui, uma delícia estar aqui com você e principalmente discutindo sobre educação, né? Então eu pergunto, como que alguma coisa é atrativa para alguém? Né? O que atrai o ser humano? Aquilo que desperta a curiosidade, que a experiência é inesquecível. Quer dizer, então a escola, aquele modelo da escola onde você entrega conteúdo, cobra uma prova e dá um certificado, ele não existe mais. Não existe mais? Quer dizer, prova essa que tem resposta certa, que tem gabarito. Se tem gabarito, cabe no algoritmo. Se cabe no algoritmo, pode ser substituído pela inteligência artificial, né? Porque é uma atividade repetitiva. Então você tem que despertar a curiosidade, o desejo do aluno. E isso, quer dizer, pensa, você tem que provocar o aluno. A escola tem que fazer perguntas. O aluno tem que aprender, tem que questionar. E, na verdade, você vai para a escola para quê? Você vai para a escola para conflitar as suas ideias e, através desse conflito de ideias, você evolui. Porque se você só convive com quem pensa igual a você, por que você vai realmente para a escola? Não precisa, né? Então, através do conflito de ideias que você impede o confronto de pessoas. E você tem que desenvolver e, efetivamente, saber ouvir. Ô Daniel, eu sempre soube que você fala bem, mas você já começou o show business com uma frase provocativa e até polêmica. Sim. Porque você está falando, você que é presidente aí de tantas escolas e faculdades extremamente relevantes no Brasil, você está falando que aquele modelo de escola, sim, com disciplinas, notas, trabalho e gabarito que você falou, ela não existe mais? Esse modelo de escola está morto? Então, hoje a gente ainda tem esse modelo. Né? Isso acontece ainda, muitas escolas ainda estão estruturadas dessa maneira, quer dizer, os professores eles transmitem conteúdo, né? Mas eu estou falando que esse modelo já está obsoleto, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia simplesmente acelerou a morte do velho, né? Quer dizer, então agora as pessoas estão demandando uma escola completamente diferente. Você vai para a escola para você ter experiência. Você acha que um aluno, ele vai trabalhar o dia inteiro, pegar um ônibus, comer uma coisa rápida na cantina e ficar vendo um professor lendo PowerPoint? Nunca mais, né? Então ele se prepara antes. E aí é que eu não falo nem do ensino à distância. Eu estou falando, você tem que fazer com que você use a tecnologia para você tornar os momentos presenciais muito mais ricos, né? Com um debate muito maior. Então você estudou antes, você viu um vídeo, você leu um texto, você se preparou, e aí você vai para a escola com pessoas que pensam diferente de você para você debater sobre um certo assunto. E aí você desenvolve essas suas habilidades, a capacidade de ouvir. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Ouvir é escutar algo diferente do que você pensa,
refletir sobre aquilo, que pode inclusive reforçar a sua ideia, você pode pensar uma outra coisa, você pode ser convencido da ideia diferente do que você tinha. Então, e aí através dessa evolução, desse conflito, dessa discussão toda, é que você vai se construindo. E aí você desenvolve o autoconhecimento, para entender quem você é, como você pensa, como você reage com aquilo. Né? Eu falo assim, olha, a gente não enxerga as coisas como elas são, a gente enxerga as coisas como somos. Sim. Você sempre enxerga através do seu olhar. E a escola é um ambiente de você ir refinando e sofisticando esse olhar, para que você enxergue de uma outra maneira. E aí você desenvolve o autoconhecimento para aumentar a sua autoestima, para que você não tenha medo de ousar, de arriscar e ser protagonista da própria história. Agora, de tudo isso que você está falando, como é que é a recepção dos alunos e dos pais? Porque eu imagino que talvez muito pai deve achar assim, caramba, esse cara que é o Daniel, que tem uma tremenda de uma trajetória, é ousado, hein? Como é que as pessoas reagem quando você traz esse modelo, que é um modelo que, de certa forma, traz um choque aí, se a gente comparar outras escolas, outras faculdades brasileiras? Então, eu acho que assim, está todo mundo evoluindo para isso, né? Uns um pouco mais avançados, outros menos avançados, mas a hora que você fala sobre esse conceito, né, você acha, todo o conteúdo do mundo é de graça e online. Já está ali, né? Já está de graça disponível. E online. Exatamente. A gente tem muito mais informação hoje do que o Clinton tinha quando administrava os Estados Unidos. Qualquer ser humano hoje do planeta. E a grande pergunta é, se a informação hoje cresceu de uma maneira exponencial, por que a humanidade não evoluiu de uma maneira exponencial até agora? Por quê? Porque a gente não despertou ainda a curiosidade, o desejo de fazer perguntas. Você está usando muito a palavra curiosidade. Você acha Sim. que esse é o cerne do profissional que vai para frente, do profissional que se destaca hoje no mercado de trabalho? Veja, até para tudo, né? Porque eu acho que a gente só aprende o que você tem a necessidade ou a curiosidade. Senão você decorou para você passar num teste, para você passar numa prova, e você estudou não para você. Que era um modelo antigo, Exatamente. Né? De você decorar uma disciplina, eu lembro da minha escola, né? Você decorava porque ia ter uma prova e você tinha que tirar um 8, mínimo 7. E né? 10 minutos antes você ficava, não, isso, aquilo. E você não fixava de fato o conteúdo. Você né? não aprendia. Não aprendia, exatamente. Né? Então são duas coisas. Primeiro, aprender o conteúdo em si. Você tem que gerar necessidade. Então, se eu chegar para você e falar, olha, você tem que fazer uma receita aqui de bolo e tudo mais, eu te dou para fazer uma receita, você precisa de 3. Você vai aprender a regra de 3. Eu te dou um desafio de você fazer uma cadeira. Você vai ter que calcular volume, você vai ter que aprender as coisas para que você complete aquele desafio. Então, a escola deveria ser estruturada, o fluxograma da sala de aula, vou chamar assim, né, a sequência da sala de aula, é você fazer uma provocação, fazer uma pergunta, dar um desafio. E aí as pessoas vão atrás de informações e aí sim ela vai aprender, porque você gerou a necessidade daquilo, de você aprender aquilo. E aí você completou o desafio. E aí tem uma coisa importante. As pessoas vão errar, elas vão falhar. E existe o fracasso bem-sucedido, aquele que você aprende com ele. E fracasso faz parte da trajetória de qualquer pessoa. Exatamente. Inclusive a sua, que eu quero falar desse fracasso. Lógico. Eu aprendi muito com o fracasso. Então, olha só. Se eu tivesse que resumir de uma maneira muito rápida, em 3 pontos, o que você deveria fazer dentro da escola? Primeiro, ensinar as pessoas a como ela lidar com o fracasso, como lidar com a falha. A falha tem que ser um desafio. É o jogador de basquete que ele erra a cesta, ele tenta de novo, tenta de novo. É você que vai fazer o cubo mágico que você não consegue e tenta de novo, tenta quantas vezes foi preciso para que você evolua. Então você imagina que quando você falhar, você vai tentar fazer aquilo várias vezes. Né? Então, primeiro isso aqui. A segunda é o despertar pelo aprender. Né? É o aprender a aprender. É a curiosidade. É o desejo de conhecer o novo. É o desejo do desconhecido. Primeiro você não sabe o que você não sabe. Você não tem ideia do que você não sabe. Depois você sabe o que você não sabe. Aí você passa a saber o que você sabe. E aí chega até certo ponto que você não sabe o que você sabe. Essa é o que a escola precisa fazer em relação à evolução. Então, se tem um assunto que você nunca soube, quem sabe eu
eu não sei me preparar para falar num programa de televisão, eu não sei como que é a gravação, eu não sei o que eu preciso fazer. Cheguei aqui e falei, poxa, agora eu já sei o que eu preciso fazer. Então agora eu sei o que eu não sei, aí eu tenho que aprender aquilo. Né? Aí eu sei o que eu sei e assim por diante. E a terceira coisa, só para finalizar, né? É você ter equilíbrio emocional em situações adversas, situações não familiares. Eu acho isso cada vez mais importante, né, no mundo de hoje, né? Ter um equilíbrio ali emocional. Né? Imagina que incrível, a escola só fazer isso. E aí você não ensina matemática, você não ensina biologia, você ensina através da matemática, através da biologia, através da história. Você entender quem você é, você ser protagonista da própria história, você ensinar, você despertar aquele desejo da curiosidade, você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Imagina que incrível, ao invés de você ficar tentando ensinar história, pergunta para as pessoas, olha, vai para a tua casa, pergunta para os seus pais, a sua origem, para seus avós, faça uma entrevista com eles aí e volta. Aí você, nossa, que incrível! Aí você despertou o desejo de entender história porque você quis saber a sua própria história. Ao invés de você falar, você tem que conhecer uma outra cultura, outra língua, você fala, olha, que língua que vocês querem aprender? Aí sempre na sala tem alguém de origem japonesa, judeu, hebraico, aí você fala, olha, então vamos entender outros tipos de linguagem não corporal, o que a linguagem significa, enfim, aí, então é sempre perguntas que fazem você despertar aquele desejo do aprender, despertar a curiosidade por algo que você nem sabia que existia, e aí sim você vai evoluindo. A gente falou de fracasso e o Daniel tem uma história aí na trajetória dele de empreendedor com um não, logo no início da carreira dele, que foi na década de 1990, que ele tentou trazer a rede de lanchonetes Subway para o Brasil. Isso foi em 93, né? Foi. E ele recebeu um não, uma negativa. Não queremos negócio com você. Como é que você lidou com esse não? É assim, a história, para falar de uma maneira muito rápida, eu estava na faculdade, fui para o México, conheci a Subway e mandei fax para eles naquela... Fax, né? Olha que é o tempo. Fax para eles para tentar trazer a Subway para o Brasil. E aí fiz algumas pesquisas ali de mercado e tentando convencê-los, e acho que eles ficaram convencidos. Mas eles perguntaram, Daniel, manda teu currículo. Aí meu currículo tinha 2 linhas, né? Então, primeiro semestre da faculdade, eu dou aula de matemática, física, química, mandei junto com o do meu pai. E ele disse, seu pai vai trabalhar? Eu falei, não. E aí eu não pude fazer, enfim, né? Um ano depois a Subway veio, eu acabei depois fazendo a Subway. Mas eu acho que o não, assim como qualquer fracasso, você tem que refletir o porquê que aconteceu aquilo. Eu tenho um amigo que ele tem até tatuado e fala, tudo é perfeito. Se você entender que tudo é perfeito, que o que não aconteceu naquele momento, veja, se você não deu menos do que o seu máximo, essa é a premissa. Eu fiz tudo para que pudesse acontecer aquilo. Fiz, me dediquei, estudei, fui atrás. E se você fez tudo e não aconteceu, entenda a razão pelo que aquilo não aconteceu. Eu acho que os fracassos, não trate os fracassos como o fato. Trate como consequência de fatos. Então você fala, por que não deu certo? Onde eu falhei? E não é a culpa do outro. Porque se você falar, foi por causa daquilo, não vai funcionar. Então, eu acho que qualquer não, qualquer fracasso, e pensa o seguinte, não deu errado. Simplesmente aconteceu algo diferente do que você pensa. Que você imaginava. Você imaginava. Em geral, quando você foi lá fazer essa proposta para a Subway, você queria realmente que eles falassem sim, que você queria trazer o Subway para o Brasil. Né? Mas pensa o seguinte, deu certo. Deu certo. E naquele momento eu achei que deu errado. Mas depois de um tempo, eu consigo entender que deu certo. E se você encarar a vida dessa maneira, é muito legal você sempre refletir como tudo que acontece na sua vida é consequência e não causa. E aí você vai tentando evoluir, buscando as causas, e aí você vai no céu. Você aprendeu isso com a vida, com a sua trajetória, ou você sempre foi esse cara que teve esses preceitos mesmo? Não, eu acho que Você é um cara de fé? Eu sou um cara espiritualizado, vou chamar assim. Espiritualizado. Né? Então, eu sou um cara espiritualizado, eu sou um buscador, eu sou um questionador, eu sou uma pessoa que vai atrás, que eu acho que isso também é muito legal, né? Você é um curioso, né? Curioso. Você falou tanto de curiosidade, eu imagino que você é um curioso. Como eu me descrevo, e até em rede social, Instagram e tal, eu falo que esse negócio de um apaixonado, né, inconformado, né, e curioso, e o desejo de querer aprender.
Mas eu acho isso. Ô Daniel, você nasceu em Sorocaba, o seu pai era diretor de escola. E eu imagino que você deve ter escutado muito na sua infância, sua adolescência, sobre educação. Lembrando agora de todas essas conversas que você escutava dentro da sua casa mesmo, com os seus pais, com o seu irmão, sobre educação, o que não cola de maneira nenhuma mais na educação de hoje? Então, você sabe que realmente, o que aconteceu? Eu acabava a aula, ia para a sala do meu pai. E eu via meu pai falando com pai de aluno, com professor, com aluno. Diretor de escola, né? A gente almoçava, era sobre educação, jantava sobre educação. Meu irmão também trabalha com educação. Então, realmente, meu pai foi uma pessoa que influenciou muito. E meu pai, em relação à educação, ele falou o seguinte, olha, educação é para o resto da vida. É igual um médico, né? Se você vai fazer uma cirurgia, o que você vai buscar? O melhor que você tem acesso. O melhor que você pode. Por quê? Porque a consequência é pro resto da vida. Então você não tem o melhor relógio que você pode ter, a melhor caneta, o melhor terno que você pode ter. Por quê? Porque, tudo bem, você tem alguns. Agora, você vai estudar na melhor escola que você pode estudar. Você vai estudar no melhor curso que você pode fazer, né? Que você possa pagar, que tenha acesso, que não sei o quê e tudo mais. Então, eu sempre cresci com esse conceito de que a gente tem que buscar fazer o melhor que a gente puder. Né? E claro, a gente falha, a gente erra, não tem nenhum problema. É só falha quem faz, só erra quem tenta, quem arrisca. Senão a gente está sempre em evolução, mas essa foi a grande coisa. Então, eu acho que o que não dá mais, né, e quem sabe nunca poderia ter acontecido isso, é você fazer a mesma coisa durante muito tempo. Algumas pessoas falam, olha, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, 20 de experiência ou às vezes 1 de experiência e 19 de repetição? Né? O que a escola não pode fazer é continuar fazendo a mesma coisa do que ela sempre fez. É isso. Mas tem feito, né? Muitas. Tudo bem. Muitas. Às vezes você vira e fala assim, olha, meu filho estudou naquela escola. Tem pais que é assim, né? Teve um filho temporão. Diferença de 7 anos, diferença de 10 anos entre o mais velho e o mais novo. E ele fala, olha, eu sei que você vai estudar, meu filho mais novo vai estudar com a mesma professora que o outro estudou, vai fazer o mesmo, e a hora que ele vai comparar o caderno, são as mesmas atividades, a mesma viagem, a mesma provocação na Páscoa. Ô Daniel, eu acho que é talvez por isso, esse é o motivo de hoje no mercado de trabalho você ter um abismo entre o mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho está exigindo do profissional e a escola e faculdade, né? Porque isso eu escuto de muitos dirigentes de empresas, principalmente de gente que senta aí onde você está sentado, da dificuldade de achar profissionais qualificados. Gente tem, isso. Mas qualificado são outros 500. Claro que eu estou falando de determinadas vagas, né? Muita gente reclama na área de tecnologia, por exemplo, que tem muita vaga sobrando e não acha gente qualificada. E eu imagino que esse é um dos principais motivos, né? Do currículo e dessa maneira de você ensinar de 20, 30 anos, só que o mercado de trabalho é outro, né? A exigência é outra, né? Agora, olha só, vou responder a sua questão com uma provocação para todo mundo, tá? Inclusive para o mercado de trabalho. Porque, veja, quando eu falo para você que a escola tem esse formato, né? E formato de você não necessariamente estudar para você, né? Você estuda para o outro, você estuda para passar de ano, você estuda para mostrar para os pais a nota, para o cônjuge, para quem está pagando a faculdade para você, para o teu chefe, e não para você, não é para você aprender, é para falar, olha, eu tirei uma nota, olha só, pai, como estão minhas notas. E pior, o professor também faz isso. Presta atenção porque isso aqui vai cair na prova. Meu Deus, como assim presta atenção porque vai cair na prova? Esquece a prova, presta atenção porque isso aqui você tem que aprender para a tua vida. Para a vida, né? Só que esse modelo, tá? É o mesmo modelo que você vê em muitas empresas. E muitas empresas vão lá e é o chefe falando o que os funcionários têm que fazer. E não trazer e não provocar. A minha analogia é o seguinte. Um mau professor é aquele que acha que sabe tudo, que tem que ensinar aqueles alunos, despertar aqueles alunos na ignorância deles para que eles aprendam o que eles sabem. Né? O bom professor é aquele que inspira, aquele que provoca, aquele que tira o melhor de você, aquele que te empodera, aquele que dá aquela nota
para o que vai bem é mais exigente, para o que não está tão bem ele é um pouco mais conivente no sentido de vai lá, olha só o que você conseguiu. Enfim, ele é mais flexível e tal. Esse aqui é o líder. Agora, tira a palavra bom professor ou mau professor. Esse aqui é o chefe. Acha que sabe tudo, que aquele pessoal tem que trabalhar para ele e tal. Exato. O que é o líder? O líder é o que provoca, o que inspira, o que faz com que você dê o melhor de você, com que você... ele não quer o seu braço ou sua cabeça, ele quer o seu coração. Ele está lá despertando o seu propósito. Então, eu acho que durante algum tempo criaram para suprir esse vácuo entre a universidade e as empresas, as universidades corporativas. Várias empresas criaram universidades corporativas. Sim. E hoje, sabe o que eu acho minha provocação? A gente tem que criar as empresas universitárias. Sabe por quê? O que é a vida? A vida nada mais é do que um tempo, 80 mais 20 menos 20, vamos supor, né? Em média. Para quê? Para você aprender, para você evoluir. A gente aprende desde o dia que a gente nasce. E a gente não pode parar de aprender até o dia que um dia antes da gente morrer, ou horas antes da gente morrer. Então a gente está aqui para aprender coisas novas, para ter experiências, para evoluir a nossa consciência, para evoluir enquanto ser humano. Para quê essa evolução? Para que você possa impactar outras pessoas. Eu falo, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Então, imagina que lindo você ter uma vida onde você vai estar aprendendo o tempo inteiro, aprendendo com os outros, aprendendo na diversidade, aprendendo com as pessoas diferentes, aprendendo em ambientes diferentes, experimentando coisas diferentes, em locais diferentes, para que você evolua, para que daí você possa se tornar uma pessoa melhor e devolver isso para a sociedade impactando mais pessoas. Não, isso que você está falando é impactante mesmo, mas eu vou trazer, porque você está falando de vida. Você está falando uma coisa muito maior até do que educação. Você está falando de vida, né? Que a gente não pode deixar de aprender até o nosso último minuto. Mas eu até vou fazer uma outra provocação para você. Ótimo. E que você já sabe disso, evidentemente, porque você trabalha nesse setor há um bom tempo. Que a nossa geração, o período que a gente vive, as pessoas não ficam mais nas empresas, então nem se fala, né? Antes você entrava numa empresa para ficar 20, 30, 40 anos. Hoje as pessoas, principalmente geração jovem mesmo, né? Questão de 1, 2 anos, às vezes troca, e às vezes nem porque é um salário maior, é por uma coisa de propósito, porque ela vê um propósito maior na outra empresa, mas além desse fenômeno, você tem uma questão de mudança de trabalho, né? Claro. Que muita gente vai... Será que eu vou ser jornalista daqui a 20 anos? Não sei. E eu acho que isso muita gente está se questionando, porque é uma realidade, né? Ainda mais agora com inteligência artificial, de você passar por uma vida e não viver só uma profissão, viver 2 ou 3 profissões, né? Então, olha que coisa linda que você está falando, né? A geração dos nossos pais... Te provoquei? Não, maravilhoso, mas provocou, não, e é linda a sua sensibilidade e tudo mais. Porque assim, ó, a geração dos nossos pais, sucesso para eles era ter entrado numa empresa, ficou lá 30 anos, se aposentou lá, entrou como estagiário, se aposentou como diretor da área financeira, uau, né? Como RH, enfim, a nossa geração... Em geral, pensava em aproveitar a vida a partir dali. Isso, exatamente, né? A nossa geração... Você trabalha 10 anos num lugar, 8 no outro, 12 no outro. Esses meninos que estão aí com 18 anos vão trabalhar em projetos que tem começo, meio e fim. E aí, olha que incrível a tua provocação. A gente não tem que fazer mais um currículo para a escola de 6 anos ou de 4 anos. Você faz 4 anos e acabou, você se formou. Que se formou? Você está começando. Eu tenho que fazer um currículo de 60 anos. Você não vai deixar de aprender durante o tempo inteiro. E não existe mais ex-aluno. O aluno está aprendendo o tempo inteiro. Ele pode ser ativo naquele momento estudando ou não. Mas aí como é que eu acho que vai ser estruturado a vida? A sua agenda vai ser, você vai trabalhar, tem uma reunião das 9 às 11, depois das 11 você tem o meio-dia, você tem um almoço, depois das 3 às 4 você tem você vai estudar, porque você está fazendo um curso, depois, não é assim, eu vou trabalhar e à noite eu vou estudar. Não, vou fazer um MBA de 2 anos. Esquece. Você não vai nunca mais deixar de estudar. Vai ser tipo uma assinatura, né? Faz uma assinatura, igual faz no portal de vocês e tal, e ele vai ter acesso a tudo isso participando de uma comunidade de aprendizagem.
Então, o que a gente faz dentro da Ânima? A gente é um ecossistema de aprendizagem, onde a gente mescla, quer dizer, os alunos, faz uma interação entre alunos, onde a gente tem, por exemplo, não tem mais disciplina, né? TGA, contabilidade 1, estatística 1, tal. Hoje a gente tem análise de projetos, análise de business plan, é tudo por competência. Então é por projetos baseados no desenvolvimento de competência. E aí é incrível, porque o aluno ele vai entendendo que competências que ele tem que desenvolver para aquele desafio que ele tem naquele momento, ele vai definindo o percurso formativo Mas dele. tem nota, por exemplo? Claro que tem nota. Tem a nota. Tem nota. Tem nota. Mas Fiz um trabalho, uma análise, recebi 8 ou 5. Não, é mais importante que isso. Que A nota não é importante se é 8 ou 5. Sabe o que é importante numa prova? Ele saber o que ele não sabe. Não é importante ele ter tirado 8. É importante ele saber o que foram os 2 que ele não aprendeu ainda. Então, a prova tem que ser um feedback. A prova não é... Porque se ele falar, eu tirei 8, muitas vezes eu falo, o que você errou? Não sei. O que importa é que eu tirei 8. Não interessa que ele tirou 8. O que importa é, naquele momento que ele recebeu a prova, se eu falar, se você fizer hoje, você tira 10? Tiro. Então tá bom. Isso que eu falo para meus filhos, não interessa a nota que você tirou. Interessa você saber o que você não sabia naquele momento. Só isso. Ô Daniel, a gente está falando dessa nova geração que está vindo, você tem 3 filhos, né? O que tem de melhor e pior nessa nova geração? É muito legal, porque assim, olha, eu acho que essa geração ela é mais aberta à diversidade, ela é mais aberta, quem sabe, a saber escutar, ela está mais aberta para que isso aconteça, porém, o mundo que elas estão vivendo, isso não está acontecendo, né? Então eles são muito menos, eu vou chamar assim, muito menos profundo, sabe? Você não tem... Outro dia eu peguei, minha filha estava vendo ali o TikTok, sei lá o quê, eu peguei o celular dela e falei assim, olha, se você me falar as últimas 5 coisas que você viu, eu te dou R$50. Ela não sabia. Eu sabia, né? Então, por quê? Porque tá vendo, ninguém tá vendo, não tá aí. Né? Só que eles têm uma capacidade de enxergar, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e que a gente deveria explorar isso, deveria desenvolver dessa maneira. Né? Quer dizer, eu acho que eles são mais sofisticados, é uma geração mais sofisticada. Mas menos profunda. Do que nossa, mas é menos profunda. Ah. E aí tem menos resiliência. E tem um problema. As redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. E aí todo mundo fala, olha... É um mundo encantado? Né? Não. Então, não. É pior. Primeiro porque todo mundo... Você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like. Então a diversidade está menor. E o papel da escola é ampliar essa diversidade. É mesclar os alunos, fazer com que os alunos convivam com outros alunos, de diversas outras. Quer dizer, meu aluno de medicina ele tem que conviver com o de engenharia, com o de moda, com o de gastronomia. Então você tem que, de alguma maneira, criar ambientes, desafios e projetos que eles consigam fazer juntos. Para tirar das bolhas. Para tirar das bolhas, ampliar essa diversidade. Né? Essa é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, está todo mundo comparando os seus bastidores com o palco dos outros. Ou seja, nossa, eu fiz isso com meus filhos. A gente foi viajar e aí só tira foto incrível, tá todo mundo ali, aquele negócio, tem perrengue, não dá certo, deu errado, um briga com o outro, aquela confusão toda de viagem, mas a foto tá linda. Né? Sim, e aí eu exatamente. falei, aí eu olhei e falei assim, deixa eu ver. Quando você errou o caminho, ninguém... Deixa eu ver as fotos da viagem. Eles olharam e falaram assim, foi essa viagem? Tudo lindo? E aí eu falei, olha, entenda que, na verdade, a vida de todo mundo é assim. A vida de todo mundo tem problema, tem não sei o quê, tal. E aí eles aterram para entender uma outra realidade. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Mas eu encaro, eu acho que é assim que a gente deveria entender as gerações. Sabe esse conflito de gerações nas empresas? Sim. Né? Nas empresas, as empresas vivem muito isso. Né? Né? Você imagina, se os mais novos enxergarem os mais que têm mais experiência e falar, eu reverencio, eu honro, eu quero aprender, tem muita coisa para aprender, principalmente em relação à sabedoria da vida, em relação às relações humanas, em relação ao aprendizado, aos fracassos, como lidar com isso. Muito bacana. E eu brinco o seguinte, o iPhone ou o telefone 15 é melhor que o 14, não é? É melhor que o 11, melhor que o 10, mas a tecnologia é mais avançada. Então,
Eu viro e falo assim, ó, entenda que essa geração é uma geração mais avançada. É um telefone de uma geração mais sofisticada, tem mais tecnologia embutida. O que precisa? Precisa rechear os aplicativos, precisa colocar as coisas certas e tal. Então, se você enxergar essa geração nova, as pessoas mais velhas olham os mais novos e falam, uau, né? O que eu posso fazer para ajudar ele ser uma pessoa melhor, mais evoluída, mais incrível, ser espiritualizada, ter uma consciência da vida, entender que tudo que a gente está falando aqui, que você me perguntou, já era assim? Não, claro que não. Claro, aprendi com meus pais, aprendi com as pessoas que eu convivi, fui aprendendo a vida inteira. Mas hoje eu sou, né, tenho muito mais sabedoria do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Evidentemente, quando eu tinha 30 anos e tal. Então, o que a gente tem que fazer é tentar fazer essa combinação entre essas gerações para fazer essas pessoas que são jovens... Daniel, de maneira mais você falou rapidamente do papel da educação nessa geração ultra conectada de TikTok, de rede social o tempo todo, das bolhas. Agora eu vou falar de uma coisa muito básica da educação, do livro. Qual que é o papel do livro? Porque você está falando da sua filha mesmo, que estava no TikTok lá correndo 5 e não lembrava dos últimos 5 likes que ela estava dando. E o livro? Então, qual que é o papel do livro hoje na educação? Para essa turma toda, para essa nova geração? Olha que coisa legal. Só através da leitura, a leitura, não é que é só através, mas a leitura desenvolve muito a criatividade. Total. Muito a sua sensibilidade, muito a sua capacidade de imaginação. E isso é lindo. O que vai nos separar dos robôs é a criatividade e a sensibilidade, as emoções. Mas é principalmente a criatividade, né, das pessoas. Então, porque quando... E que você é muito aprimorado pelo livro. Aí olha só que legal. Você lê um livro e depois você viu o filme sobre aquele livro. Você vai olhar e falar assim, eu não imaginei aquele personagem daquela maneira. Eu não fiz aquele... E esta é a beleza do livro. O livro faz você transcender. O livro, ele acontece nas entrelinhas, não nas linhas. É muito mais... assim como a música... eu brinco aqui, quando você começa a mexer com os sentidos, a saborear uma música, a degustar um livro, a apreciar, né, a degustar uma obra de arte, enfim, aí essa ampliação de sentidos faz com que você tenha a capacidade de escutar o que não foi falado, enxergar o que não está explícito, ler as entrelinhas, e aí sim você se torna uma pessoa mais sofisticada. Eu acho que esse desenvolvimento da sensibilidade que você desenvolve através da arte, através da cultura, através da leitura que você descreve, que você colocou o livro, mas poderia ser também você mencionar outro tipo de arte, outro tipo de coisa. Lógico. Né? Mas eu acho que esse conjunto todo... Eu me questionei, e ele trouxe essa questão para você, porque justamente você falou dessa geração que não larga o celular, que está nas redes sociais o tempo todo. Você fala com qualquer pai, eles falam a mesma coisa que você acabou de falar, do filho que está ali na rede social, seja ela qual for, está ali curtindo. Eu quero saber como passar para um livro, porque é através do livro, muito mais do que uma rede social, é que vem a sensibilidade, a criatividade, etc. Então, o que eu acho, assim, eu brinquei da minha filha, né? Brinquei não, isso acontece, mas do outro lado, enfim, você tem que desde pequenininho dar o exemplo. Eles sempre me viram lendo e tudo mais, viram minha esposa lendo e tal. Então, meus filhos leem bastante, né? São curiosos, até porque eu acho que é uma das coisas, né, da criatividade, da curiosidade, de fazer as conexões, de fazer essas perguntas, né? Então, eles são, acho que esse lado artístico, lado do esporte para desenvolver a disciplina, para desenvolver o convívio com o outro, para fazer com que eles saibam lidar com a frustração, né? Isso aqui é muito importante. Então, eu acho que você tem que fazer com que eles leiam, não é dar um livro que está na escola porque vai cair no vestibular. Né? Você tem que ter um livro. O primeiro é o que ele goste. É o que ele acha legal. Eu tenho alguns livros aquela coisa que quem nunca leu o livro, eu dou um livro, eu sei, isso aqui você vai gostar. É pequenininho, é curto, é divertido, é de capítulos. Quando você está falando isso, eu pensei imediatamente nos Machados de Assis que as escolas no passado ofereciam para os alunos de 12, 13, 14. As minhas escolas, em Santa Catarina, que eu sou de Santa Catarina, passavam esses Machado de Assis. O problema
trazer um Machado de Assis, mas isso é uma outra discussão também, um Machado de Assis para um moleque de 13, 14 anos. Muitas vezes ele vai criar até uma aversão pelo livro, isso. né? Aí ele fala, não vou conseguir, aí ele se frustrou, ele tá... isso. Mas deixa eu girar um assunto, porque um dos braços de negócios da Ânima, do Daniel Castanho, é um negócio chamado Singularity, né? Que é um braço de negócios de inovação, diretamente ligado ao Vale do Silício, onde surgiram simplesmente as empresas mais valiosas do planeta. Nós brasileiros somos inovadores? Eu acho que a gente... eu considero que o brasileiro ele é muito criativo. A diferença entre você ser criativo e ser inovador é se você tem ideias... Veja... Pergunta aí, todos os seus amigos, todas as pessoas que estão aqui, todo mundo tem alguma ideia que você fala, nossa, muito legal, por que você não faz? Porque aí, às vezes, falta coragem para empreender, coragem para arriscar. E o cenário todo, a situação, você não pode arriscar, porque você tem o custo do capital muito alto, porque se você arriscar, você quebra, você ficar com a sua dívida a vida inteira tem muito pouco capital para que você possa arriscar. A combinação entre a criatividade, a academia, né? Então escolas, universidades que desenvolvem, que se você se capacita e tudo mais. Do outro lado, quem sabe o fomento para que você tenha coragem de poder arriscar, é esse tripé que faz com que você consiga ter uma comunidade inovadora. Né? Essa é a fórmula da Califórnia. Você tem capital que arriscava, né? O incentivo. Você acabou atraindo muita gente com criatividade, que você está precisando de alguma coisa, tem o outro ali. É incrível a comunidade criativa que tem hoje na Califórnia. Né? E você tem a universidade, Stanford, que foi o grande pilar, mas você tem outras universidades na Califórnia que permitiu com que eles fizessem essa transformação. E hoje está acontecendo em diversos lugares do mundo. É a mesma fórmula de Israel. É a mesma fórmula de Cape Town, na África do Sul, para não pegar só extremos de inovação. Tal. Então, é a forma que Portugal está fazendo agora. Então, você tem alguns lugares no mundo onde você consegue descrever esse celeiro de você conseguir ter lugares inovadores, que é você juntando essas coisas. Mas você está citando vários exemplos de países, até Portugal. E o Brasil se encaixa onde nessa questão de inovação? E quando a gente fala de inovação também, de empreendedorismo, né? De empresas que dão um pontapé aí que pode revolucionar, porque realmente revolucionar setores, que eu digo, né? Então o Brasil ele é um país que se você olhar os indicadores, ele tem até um número alto de empreendedores, só que é um empreendedor por falta de emprego. Como ele não tem emprego, ele vai lá, ele monta o negocinho dele, ele acaba sendo empreendedor, mas não um empreendedor de fazendo alguma coisa diferente e inovadora, como você descreveu. Ele é um empreendedor fazendo algo que um outro alguém está fazendo também, né? E tudo bem. Então, agora, o brasileiro é muito criativo. Então, se você criar este ambiente onde você tenha, e eu acho que isso a gente tem que fazer, universidades que fomentem isso, né, que provoquem isso, e que de alguma maneira o risco do capital você também traga isso. Então, vou te dar um exemplo do que a gente está fazendo. Né? A gente criou a Ânima Ventures, que a Ânima Ventures nada mais é do que a gente separou um dinheiro para investir em projetos. Em startups? Em startups. Sensacional. Que podem fazer uma transformação no que a gente está fazendo. Só para você ter uma ideia, a Ânima Builders e a Ânima Ventures. Ventures é investir em projetos, inclusive de alunos. O aluno vai lá, ele está fazendo, daí ele pode apresentar e a gente pode investir. Então, olha que incrível. Tem a criatividade, a gente apoia e se não der certo, tudo bem, porque é um capital de risco que a gente está colocando, né? E você tem a academia por trás. Isso é incrível. Então, inclusive aquela startup, eu falo, o que você precisa? Precisa de marketing, a gente tem professor de marketing, tem aluno de marketing que pode ajudar aquela startup a dar um salto. E a gente fez uma outra coisa que é a Ânima Builders. Isso é muito legal. Fica aqui a provocação. A gente perguntou para as principais lideranças da Ânima, umas 50 pessoas, o que você tem que fazer, dar alguma ideia para quebrar a Ânima, para fazer uma disrupção e transformar o que a gente está fazendo. Qual foi a ideia mais louca? Tivemos 70 ideias. 70. E aí, sabe o que foi legal? Convidamos outro grupo de pessoas e falou, quais dessas ideias você deixa de fazer o que você está fazendo para se jogar nela?
Vai arriscar a sua vida para fazer aquele negócio. E 12 ideias foram as mais votadas, a gente escolheu 3 e a gente está apostando agora nessas ideias. Espetacular. E aí você faz o seguinte, qualquer pessoa que quiser ser a CEO lá, ou tá lá, ela deixa de estar trabalhando, deixa o cargo dela, vai para lá, arrisca, se der certo, incrível, virou sócio e tal, deu errado, volta a fazer o que ela está fazendo. É um incentivo. Então, eu falo, as empresas não devem mais ter funcionário. Você tem que ter empreendedores. Empreendedores arriscando com o CNPJ do outro, mas o empreendedor ele vem empresário. Empresário arrisca capital. Empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, por algo que ele provoca, ele fala, eu me jogo e eu quero fazer diferença no mundo através desta ideia. E é um pouco isso que a gente tem que provocar as pessoas a fazer. Daniel Castanho, o papo tá tão bom que eu vou dedicar mais um pouquinho, um próximo bloco com você. O Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com a segunda parte da entrevista com Daniel Castanho. Até já. Nós estamos de volta com o Show Business, que nesta noite recebe Daniel Castanho, que está à frente da Ânima, um dos maiores grupos de educação do Brasil, com 400 mil alunos. Tem um ponto que eu acho que o Brasil deve discutir quando se fala em educação, que é educação financeira nas escolas, escola básica mesmo. Daniel, como fazer isso? Como tornar isso numa realidade? Bom, primeiro que eu concordo totalmente. Você usou para mim o termo perfeito, né? Não é matemática financeira, é educação financeira. Quando você fala de educação financeira, você, por exemplo, tem que ensinar as pessoas a adiar a satisfação, né? A não comprar hoje, economizar e comprar depois. Então você segurar um pouco a sua ansiedade. Tudo isso tem a ver com educação financeira, quase como saúde financeira. Eu vou dar um exemplo do que a gente está fazendo. Tá? A gente tem o Instituto Ânima. Através do Instituto Ânima, por conta do currículo novo do ensino médio, a gente capacita professores. A gente tem professores nossos formados, vários, assim, mais de 100 professores formados pela Finlândia e por Stanford. E a gente pegou essa metodologia. E a gente, através do Instituto, hoje está capacitando professores da rede pública em educação financeira, educação digital e projeto de vida. E essas 3 coisas são incríveis, né? Porque você entende um pouco de educação digital, entende de educação financeira, que é o que você está falando, e projeto de vida para que você entenda e você desperte esse desejo do que ele quer fazer da vida dele, que papel que ele quer ter e não ser refém da história. Então a gente tem feito isso e, enfim, a gente tem feito isso em diversos estados. Neste ano, mais de 500 mil pessoas estão sendo impactadas por esses projetos. Mas a maneira de fazer é essa. Eu acho que... Transformar isso numa realidade. Esse que é o grande... Porque assim, a gente pensa, pelo que eu vivo, a gente pensa igual, né? Assim, a importância de ter uma educação financeira na base ali, sabe? E para todos os brasileiros, sabe? Para a escola pública ter isso. A questão é como transformar isso numa realidade. Eu acho que... Até porque tem muita gente, muito político, que pensa o contrário, que acha que não é importante ter educação financeira na escola. Não, é fundamental. É fundamental, porque aquilo desenvolve autonomia. Aquilo ele começa a entender um contexto geral sobre a sociedade. Ele se sente... Quem não tem educação financeira, ele está apartado, ele não é um cidadão completo. Para você desenvolver a sua cidadania, você tem que ter educação financeira, você tem que entender esse contexto que você vive. Então, agora, eu dei o exemplo do Instituto Ânima, e eu queria só pegar um gancho, é o seguinte, tem muita ONG, tem muito projeto que fala, olha, eu estou fazendo agora com educação, várias pessoas hoje têm empresas em outros lugares e falam, quero fazer uma ONG para investir em educação. O que deveria fazer uma ONG em educação? O que você tem a mais? Né? Você tem agilidade, você tem capacidade, você pode prototipar, pode arriscar, pode ousar, pode fazer e principalmente tem que ter indicadores para mostrar que o que você está fazendo diferença. Na hora que você pega isso, prototipa, arrisca, assume uma escola, faça a diferença que você quiser, tal, e aí você pega aquele projeto e fala, é possível escalonar. É possível primeiro replicar e depois é possível escalonar. E aí sim, você tem que influenciar o governo
Porque é no governo onde mexe o ponteiro. E aí você vai ter que trabalhar aquilo para que aquilo vire uma política pública. Só que o governo não tem a agilidade para prototipar, para arriscar, para usar, para ter indicadores, para não sei o que, não sei o que. Então, a integração entre as ONGs, né, a sociedade como um todo e governos, é aqui arriscar, ousar, prototipar, entender, mostrar indicadores, mostrar que aquilo que você está fazendo faz diferença e aí você influenciar o governo para que transforme uma política pública. Eu acho que é esta combinação que é muito importante. A gente encerrou o último bloco falando de inovação, porque você tem um importante braço que é totalmente ligado com o Vale do Silício. Inclusive, você falou ali de 3 ideias que tá borbulhando ali no seu grupo de educação. Mas eu queria entender qual foi a ideia mais extraordinária que você se deparou. Pode falar da tua trajetória, da tua vida mesmo, em termos de inovação. Pode falar de uma empresa aí existente, gigante, grande, pequena, o que o nosso público não conhece ainda. Em termos de inovação, qual foi a ideia mais extraordinária? Então, olha só, eu podia ficar aqui pensando, eu sou uma pessoa que gosta de ficar, né, enfim, de dar ideias, quem me conhece sabe disso. Pode pensar, não tem tanto tempo assim, mas pode pensar. Não, mas eu acho assim, eu acho que não tem uma ideia, eu me apaixono. Primeiro, você tem que... Quando você olha alguma coisa que você se apaixona, que te desperta, que te provoca aquilo, aí você fala, nossa, eu me jogaria naquela ideia. Né? Então, eu acho que todas as ideias que fazem com que... Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje, só para eu acho que a gente está vivendo um momento da sociedade de transformação da sala de aula. Só que está todo mundo focado na sala, não na aula. O que eu quero dizer? Agora é o EAD, agora eu vou pegar... Pegou o mesmo conceito daquela aula tradicional, do cara ficar falando tal, e agora você transforma isso aqui numa aula gravada, transforma aquilo lá num vídeo, transforma aquilo não sei o quê. E eu acho que a grande transformação é da experiência da aula. Então tudo que muda a dinâmica da aula, tudo que faz com que o professor tenha, seja um storytelling, seja um trabalho de grupo, seja uma provocação, seja metodologias. Então, isto me provoca muito, né? Tem várias ideias nesse sentido. E a outra coisa é o seguinte, nosso propósito é transformar o Brasil por educação. Então tudo que eu olho a Ânima hoje, e acho que foi muito influenciado pelo Dr. Osiris Silva, que trabalhou com a gente, até hoje está conosco, né? Agora está um pouco mais velhinho, mas ele está ainda na Ânima e tal. Uma vez eu perguntei para o Dr. Osiris, Dr. Osiris, o senhor é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa. E ele falou, Daniel, o sonho de fazer a Embraer era maior do que ter a Embraer. Eu acho que hoje o que me motiva, né, é fazer algo que impacte o mundo. Quer dizer, então a gente ficou muito tempo focando numa árvore. Hoje acho que o foco é a floresta. Né? Então tudo que, de alguma maneira, pega o que a gente está fazendo e consiga repensar e ajudar e ampliar o acesso e tal, eu acho incrível. Mas eu posso dar uma para você, que eu acho que é muito simples. Por favor. Né? A gente está desenhando dentro da Ânima, quer dizer, quando você pensa... E tem uma coisa muito legal, só para contextualizar. Uma coisa é você pensar o futuro pelo presente. E quem sabe a pergunta seria, qual que é o futuro da universidade? Porque você vai pensar ela através do que você tem hoje. Qual que é o futuro da escola? Pensar o que você tem hoje. Agora, você imagina que você vai pensar o futuro pelo futuro. E a pergunta não é o futuro da universidade. O futuro é como as pessoas vão aprender. Que tipo de relação que vai ter? Qual que é o modelo de negócio de como as pessoas vão aprender no futuro? E aí a pergunta é outra. E você se depara e fala, não é naquela época do BlackBerry e tal, a tela é como fazer um teclado melhor. É falar, como esquece isso aqui, agora eu vou fazer uma tela touch. Eu acho que é isso que me provoca. Então, não é... Se a pergunta é como fazer com que mais pessoas possam ter acesso a isso, a ser, né, ser mais acessível, affordability, no sentido do ser, a acessibilidade, eu vou virar para você e falar, vamos criar o Money Money. O que é o Money Money? É um novo modelo, uma nova moeda dentro da Ânima. O aluno ele pode a moeda estudar. Digital, você está falando? Não necessariamente a moeda digital, é um novo modelo que você possa se relacionar e você pode pagar a faculdade com dinheiro, você pode pagar com trabalho, você pode fazer um trabalho social, você pode trabalhar no Instituto Ânima, você pode dar aula, você pode ser mentor de outros alunos que estão entrando. Quer dizer, como você criar um modelo onde, inclusive, o aluno pode ter acesso ele tem lá as aulas dele. Por que não ele pode ter acesso a comprar uma aula especial, comprar uma palestra da Singularity, ir atrás, e ele pode pagar isso aqui de outras maneiras? Então,
inclusive depois fomentando e criando dentro da empresa e dentro da Ânima como um todo, são um grande hub de criatividade, um grande hub de inovação, um grande hub de startups. Pensa o seguinte, que você entrou na escola e a escola não vai ser mais uma universidade porque você vai simplesmente ter o conteúdo. Aquilo lá é uma desculpa para que você possa criar o seu próprio projeto, a sua startup, a sua ideia que vai ajudar a transformar o mundo, né? Seja numa empresa, seja que você vai testar numa empresa ajudando a solucionar um problema da sociedade ou um problema daquela empresa, seja criando uma nova que vai ajudar um segmento como um todo. Daniel, você acabou de falar sobre outros tipos de negócios para impactar pessoas. Eu não posso deixar de informar o nosso espectador sobre que você é vinculado, além de todas as universidades, de todas as escolas, a uma importantíssima referência à Escola de Gastronomia Francesa. Por que você entrou nesse negócio? Eu acho que, bom, primeiro o seguinte, essa história também é muito bacana. Eu ia dar uma palestra em Santos, eu olhei o jornal e vi que o chefe número 1 da Le Cordon Bleu estava no Brasil. E aí eu acabei conseguindo, no jantar, falei com ele, e ele falou, não, você tem que ir para o México. Lá fui eu para o México, depois agora tem que ir para a França. Bom, enfim, a gente fez uma sociedade. Mas você nunca teve aula lá na França então? Não, eu não sei cozinhar. Não sabe? Nada. Até hoje? Não, sendo sócio? Já fui lá, algumas vezes eu sou do lado de ficar sentado, degustando. Tá né? bom. Mas aí a gente abriu a escola, a Le Cordon Bleu aqui no Brasil. O chefe Patrick Martin foi considerado o melhor chefe da França, não é nem de Paris, é da França. Se mudou para o Brasil com a família e é a que lidera hoje a Le Cordon Bleu. Mas eu acho que uma das grandes tendências, né, do mundo é a hospitalidade, né, é a experiência. Então, a gastronomia... Veja, se você parar para pensar, a sociedade, enquanto seres humanos, ela se desenvolve o quê? Ao redor da comida. Ao redor da comida, da bebida. Você fala, o que você fez? Como é que foi o final de semana? Você fala, eu fui num jantar aqui, fui comer uma pizza ali, eu fui num churrasco. Então, quando você quer conhecer alguém, você fala, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fechar um negócio, vamos tomar um vinho. Então, eu acho que você trazer algo que une as pessoas... E aí acabou acontecendo que pós-pandemia, então isso aí explodiu, né? Isso aí é uma coisa incrível. Então, a Le Cordon Bleu traz não somente o lado da gastronomia sofisticada, no mais alto padrão, mas também a hospitalidade. E o nosso grande indicador, eu acho que isso é muito legal. Quando você vai fazer um negócio, você fala, o que eu quero com isso? Qual que é o meu propósito? É ganhar dinheiro? Cara, de verdade, fazer coisas para você ganhar dinheiro é muito pequeno. Independente do tamanho do saco de dinheiro no final do dia. Você tem que fazer por um propósito, já falei aqui algumas vezes. Qual que é o nosso propósito com a Le Cordon Bleu? Ela deu certo ou não? É a quantidade de estrelas Michelin que a gente vai ter no Brasil daqui a 10 anos. Vamos ter. Quanto, hoje já tem várias, né? Mas o quanto a gente vai conseguir impactar para que a gente tenha mais estrelas Michelin? Para que tenha uma estrela Michelin em cada capital ou cada lugar turístico do Brasil. Para despertar o desejo de você ir lá. Porque uma vez que você tem um restaurante de estrela Michelin, ele impacta todos os outros e aí todos os outros aumenta o turismo, e aí aumenta tudo. O turismo, mexe com a economia e a hospitalidade. De uma região, exato. E aí todo mundo começa a tratar melhor o seu cliente, o seu hóspede, a pessoa que está lá. E a hospitalidade é uma das coisas que é importante em tudo. Você tem uma escola no Brasil, em São Paulo, né? A Le Cordon Bleu a gente tem no Brasil, que é a mesma escola que você tem em Paris, que você tem em Adelaide, na Austrália, você tem em Londres, e aqui é a quarta, apesar da Le Cordon Bleu estar em mais de 30 países, mas o curso que tem na França, a gente tem aqui, né? Enfim. E agora a gente tem uma parceria com a Embi Morumbi, e a gente, nos próximos 2 anos, a cada semestre vai abrir 2 Le Cordon Bleu, o curso de gastronomia pelo Brasil. Né, nos campos onde a gente já tem a universidade. Então, a cada semestre a gente vai abrir 2, então a gente vai abrir 8 Le Cordon Bleu, Escola de Gastronomia. Quer dizer, de um lado, a gastronomia que você está falando. Agora, você falou rapidamente na resposta de vinho, porque você também se arrisca ainda mais. Tem outro lado ainda, não é só universidade, não é só educação, como eu apresentei o Daniel Castanho. Aliás, o vinho é uma de suas paixões, não é? O vinho eu adoro o vinho. Não, mas você adora o vinho, mas o vinho se transformou num negócio
porque você comprou uma vinícola? O que foi? Isso. Tem um lugar ali em Mendonça, na Argentina, e eu estou produzindo ali vinhos na Argentina. Mas está produzindo para vender, para comercializar? Não é para vender. A produção é pequena, eu falo que é pouco para vender e muito para beber, então a gente tem que conviver com amigos e aí... Mas eu acho o vinho, quem já foi num vinhedo, numa vinícola, a produção de vinho ela é a bebida mais antiga, né, da humanidade, então ela une as pessoas e tudo mais. Eu acho o vinho algo muito único, cada garrafa é única, mesmo que seja da mesma safra, mesmo vinho. Você abriu, depende com quem você abre. Qual é a sua uva preferida, Daniel? Você que é apreciador? Eu tenho algumas que eu gosto, mas o vinho que eu produzo é o Malbec. É o Malbec. Pô, Malbec. Você está na Argentina, você está produzindo a melhor uva ali, né? A melhor... Bom, e eu recebi, na verdade, a rolha. Eu quero a garrafa, tá? Lógico. Eu quero a garrafa. É uma brincadeira, mas olha só o que está escrito, que eu achei muito interessante na rolha da garrafa aí do Daniel Castanho. Primeiro uma frase, são duas frases. É preciso proteger os fortes dos fracos. Nietzsche. Aí você vai para o outro lado, vocês não estão vendo, mas eu vou ler para vocês. É preciso proteger os loucos dos sãos. Essa frase é de quem, né? Eu tive a ousadia de completar Nietzsche, né? Tá aí, né? DFC, Daniel Fassini Castanho, que tá aí na frase. Mas eu realmente acho isso. Né? Eu acho que essa frase representa... O vinho preciso proteger os loucos dos sãos? É isso. O que eu quero dizer é as pessoas ousadas, as pessoas que pensam diferente, né? Muitas vezes tem as outras que falam, não, isso aqui não vai dar certo, não acredita naquilo, né? Você está louco de fazer isso. Então, se você olhar a humanidade, os que foram taxados de loucos foram aqueles que de alguma maneira conseguiram fazer diferença. Então, a diferença entre o louco e o visionário é que o visionário entrega a loucura dele. E o louco, ele não entrega a loucura dele e ele continua sendo taxado de louco, né? Então, a provocação ali do louco e do são é preciso proteger os loucos dos sãos para que eles se tornem visionários, para que eles realmente sejam a locomotiva, o artífice da transformação da sociedade. O que eu realmente gostaria, eu acho que quem sabe esse seja o grande papel da escola, é fazer com que, despertar esse desejo de cada um de ser nunca menos do que o seu máximo, de você ser comprometido com aquilo, de entender o que você quer fazer, de respeitar as suas loucuras, de respeitar a sua essência. Agora, o vinho chama indomable. 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 E ele é in com aspas. Porque eu digo que você tem que domar, então é o indomable. Você tem que domar o seu ego para que a sua essência seja indomável. Porque se o seu ego for indomável, você vai estar domando a sua essência. Quero te agradecer a presença em nossos estúdios. Foi uma entrevista realmente muito especial, porque a gente abordou vários assuntos. Fomos muito mais amplos do que a educação. Afinal, você comanda um dos maiores grupos de educação do país, com mais de 400 mil alunos, 18 mil educadores. É muita gente que você controla, mas a gente conheceu hoje a mente por trás de dos grandes grupos de educação do país. Eu te agradeço, viu? Não, eu que agradeço, um prazer enorme. Eu sempre digo, eu falo que um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Não é isso? Então, e vale para qualquer coisa, vale para uma entrevista, para uma conversa, uma provocação. E ele é tão bacana que eu nem vi aqui o tempo passar. E passou. É muito mais difícil fazer as perguntas do que dar as respostas. Verdade. Entendeu? Quer dizer, então, eu que te parabenizo aqui, agradeço, foi um prazer estar aqui e espero que alguma das coisas que a gente falou tenha provocado, tenha causado um insight, uma provocação, uma reflexão, uma coisa assim. E aí, foi incrível. Mas obrigado mesmo, foi maravilhoso estar aqui com você. Bem, e o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.